Olá, no programa Consulta o Doutor Temas Bíblicos de hoje, a gente aprende sobre o fruto do Espírito. Eu estou recebendo em nosso estúdio o bispo Abel Neto, que vai nos ajudar a esclarecer as dúvidas sobre o tema. Então não sai daí porque o Temas Bíblicos está no ar. Olá, boa noite. Obrigada por estar assistindo ao Temas Bíblicos. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil. É um prazer ter sempre você aqui conosco e eu gosto sempre de falar que eu estou esperando a sua participação nas nossas redes sociais. No meu Instagram, @JaqueStefano, e na fanpage facebook.com/JaquelineStefano. Se você tem sugestão de tema, sugestão de convidado, algum assunto que você gostaria de ver abordado aqui, de repente você tem dúvida sobre alguma personagem da Bíblia, algum assunto específico, algum livro que te causa realmente ali aquele ponto de interrogação, a pulguinha atrás da orelha, a gente está aqui para esclarecer para você. Então você participa deixando para a gente o seu recado lá nas redes sociais, eu converso com a produção e a gente prepara sempre tudo com muito carinho. Eu gosto sempre de lembrar também que muitos dos programas que a gente prepara aqui depois estão lá no nosso canal do YouTube, lá no canal da Hit TV. Você vai no YouTube, coloca a Hit TV, encontra o nosso canal, pode seguir, pode ali também clicar no sininho para ativar as notificações. Sempre que tiver postagem nova, você vai receber, e ali é possível, através do WhatsApp, através das suas redes sociais, você compartilhar e alcançar ainda mais vidas. No programa de hoje, a gente aprende sobre o fruto do Espírito. Eu estou recebendo aqui o bispo Abel Neto. Tudo bem, bispo? Boa noite. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, telespectador. É um prazer estar aqui de volta. Da primeira vez eu estive com o Eliezer e agora estou com você aqui. Muito bom, muito obrigado pelo convite. Ele está se referindo ao meu período de licença maternidade e agora eu estou de volta e falando sobre um assunto tão importante que é o fruto do Espírito. Pastor, eu percebo que quando a gente fala sobre o fruto do Espírito, muitas pessoas já trazem a primeira pergunta, que é o fruto ou os frutos. Vamos começar entendendo por aí, por favor? Sim, o fruto do Espírito ele se encontra em Gálatas 5:22, né, para quem quiser dar uma olhada, e ele já começa dizendo assim, ó: mas o fruto do Espírito. Então, é um fruto, é como se uma unidade composta, um cacho de uva, mas com várias uvas, né? Um cacho com várias uvas. Um fruto, mas com várias manifestações, né, do fruto. E o fruto do Espírito é para quem já está aí com Cristo, já aceitou a Cristo como seu único, suficiente Salvador, não é? Que já teve uma transformação de vida. E essa linguagem bíblica, ela vai trazer acerca do caráter do cristão agora. Então, na verdade, é uma linguagem bíblica que o próprio Jesus também usou, e os apóstolos, os discípulos usou para poder falar acerca do caráter cristão. Uhum. Então, o fruto nada mais é que o caráter do cristão que foi transformado, as atitudes do cristão que foi transformado por Cristo, que tem sido transformado por Cristo. Pastor, vamos elencar então quais são esses itens que compõem o fruto, por favor? Então, segundo a Bíblia, é o amor, é a alegria, a paz, a longanimidade, a temperança, né? E a benignidade, a mansidão, e a temperança é o domínio próprio. Então, na verdade, são 9 manifestações do fruto na vida da pessoa. E cada manifestação, ela, na verdade, não quer dizer que você vai apenas ter uma manifestação do fruto. Não. O fruto é uma totalidade. Cada manifestação desse fruto é uma totalidade do fruto do Espírito. Então, o cristão que anda com Cristo, ele vai no seu dia a dia, na sua vida com Cristo, vai manifestar isso através do fruto. Vai manifestar essas atitudes de amor, de alegria, de benignidade, que a gente vai ver depois sobre isso, mas vai manifestar sobre a vida dele. Não quer dizer que ele vai ter mais amor e menos temperança, menos domínio próprio, não. É um conjunto de fatores que vai mostrar a vida daquele cristão, que é o fruto do Espírito. Pastor, quando a gente fala a respeito de como o cristão deve se comportar no dia a dia, na vida, a gente encontra sempre algo que tem a ver com o equilíbrio. Então, quando o senhor fala sobre manifestar no dia a dia, na vida, todos os itens com equilíbrio, né?
talvez existam pessoas que vão ter mais facilidade para uma manifestação do que outra, mas é importante que todo o fruto apareça. E aí, eu acho que a pergunta que muitos cristãos se fazem quando se deparam com esse texto, é automático? Aceitei Jesus, já tenho tudo? Não, na verdade, assim, não é um esforço da própria pessoa. Nós não conseguimos, por si mesmo, por si próprio, manifestar esse fruto, né? O próprio Espírito de Deus é que vai realizar em nós essa obra. Então, o que a Bíblia fala sobre isso? Diz assim, ó, digo, porém, que andai em Espírito. A palavra andar em Espírito aqui é alinhado com o Espírito, não é? Voltado para as coisas do Espírito de Deus, da graça. A palavra de Deus, a oração, a comunhão com Deus. Então, esse fruto vão ser automaticamente, devido a esse andar no Espírito, vão ser mostrados. Não adianta, por exemplo, eu vou na igreja no domingo à noite ou na quarta e recebo aquela palavra, né, canto, louvo e volto para minha casa como se nada daquilo que eu ouvi entrou aqui e saiu por aqui. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. A Bíblia também fala que nós temos que colocar em prática o que nós ouvimos da parte de Deus. Então, eu preciso colocar em prática o que eu ouvi acerca das coisas do Espírito. Então, andar em Espírito é alinhado com o Espírito. Eu ouvi uma palavra que me trouxe libertação, coloco em prática aquela palavra. Ouvi uma palavra que me trouxe edificação, coloco em prática aquela palavra. Coisas que eu fazia no dia a dia, através da palavra que vai me limpando, automaticamente, devido a essa minha atitude, o próprio Espírito de Deus também vai realizar a obra dele em minha vida. Uhum. Então, assim, Jesus, a palavra, o Espírito, já estão prontos para fazer isso. Agora tem a atitude do indivíduo, do cristão, daquele que aceitou a Jesus, colocando em prática, né? Cada dia buscando isso, desejando isso. Então o fruto do Espírito vai aparecendo. De repente a pessoa era uma pessoa que manifestava muito as obras da carne, né? Uhum. Era um invejoso, talvez era uma pessoa que vivia, né, atormentado, toda hora irado. Mas à medida que ele vai sendo limpo pela palavra, à medida que ele vai dando lugar para o Espírito de Deus trabalhar, o fruto do Espírito vai ser manifesto sobre a vida dessa pessoa. Agora, pastor, eu percebo pessoas que dizem que têm mais dificuldade em alguma área. Então, vou dar o exemplo do domínio próprio, né? A pessoa fala, olha, a hora que eu vi, eu já falei, eu já fiz. E, de repente, essa pessoa, ela é muito alegre, ela tem muita facilidade. Vamos imaginar uma pessoa que tem aqueles extremos nas emoções, né? Então, ela é muito alegre, ela é muito feliz, ela tem essa manifestação de alegria muito grande, mas ela tem dificuldade, por exemplo, com o domínio próprio. Significa que essa alegria é inerente dela e não necessariamente faz parte da ação desse fruto do Espírito, porque quando ele vem por completo, ou existem itens dentro desses 9 que você cita, que a pessoa pode ter mais facilidade e menos, e aí vai precisar orar mais, buscar mais a Deus, estar ainda mais alinhada com o Espírito. Com certeza, ele vem de uma maneira plena. Porém, eu acredito que há uma resistência do próprio ser humano, da própria pessoa. Então, ela por exemplo, ela busca mais colocar em prática o amor, porque essa palavra aí está 320 vezes na Bíblia, então ela está sempre deparando com essa palavra, na leitura, na pregação. Mas, na hora, por exemplo, de levar uma fechada no trânsito, não tem o domínio próprio. Então, acredito que falta ela mesma se render a essa atitude que ela tem, né? Porque o domínio próprio é algo que precisa nós termos, porque e colocar em prática esse fruto. Justamente por isso, porque o dia a dia está cheio de situações que a gente vive, que sem esse domínio próprio, o cristão ele vai perder muito no reino de Deus. Então, acredito que é mais uma resistência do própria pessoa, e ela precisa se render a isso, pedir ajuda ao Espírito de Deus, trabalha nisso, e vai ter situações que ela vai se envolver, justamente para ela colocar em prática esse fruto. Porque não é que o Espírito de Deus ele vai fazer com que você tenha situações para que você chegue nesse momento e fale, opa, é agora que eu vou ter o domínio próprio.
eu não vou me estressar. Eu não vou retrucar, não vou debater, eu não vou descer do tamanco, como fala, né? Não vou, desculpa a expressão, né? Para que todos entendam, não vou, sabe, fazer nada da minha parte. Eu vou manter a minha posição como filho de Deus, como cristão, e deixar Deus agir. Então, acredito que o domínio próprio é mais uma resistência que existe em nós mesmos, que podemos vencer essa resistência em oração, pedindo, porque nós não podemos exercê-lo sozinhos. O próprio Espírito vai fazer isso em nossa vida. Então, pastor, bispo, complementa pra gente, quando o próprio versículo fala, andai em espírito, então a condição para que a gente possa ter a manifestação desse fruto é andar em espírito. O senhor está falando, por exemplo, da oração. Dá mais exemplos para a gente de como alcançar e manifestar isso no nosso dia a dia. Quando eu falo andar no espírito, a Bíblia diz andar em espírito, alinhado. E andar alinhado com o espírito. Ou seja, todo o pensamento da palavra de Deus que eu absorvo, todo o pensamento que eu leio na palavra, que eu vou aprendendo com a palavra, eu vou me alinhar à palavra do Espírito. E o Espírito está na palavra. Então, o Espírito ele vai me ensinar através da palavra como andar alinhado com Ele. Então, à medida que eu ando em alinhado com o Espírito, eu vou estar praticando o fruto do Espírito. Eu vou estar deixando que Deus venha trabalhar nessas áreas da vida. Porque a gente chega na igreja com toda aquela bagagem mundana. Uhum. E é normal tudo que a gente absorveu no mundo durante anos, né? Com essas obras da carne, né? Que estão aí na sequência, como você citou. Exatamente. Então a gente está acostumado com muita coisa. Então, para você ter uma transformação do dia para a noite, não dá, não rola, não vai acontecer. É algo paulatino que vai acontecer na sua vida, não é do dia para a noite. Até porque, né, pastor, a pessoa muitas vezes, ao se converter, ela tem uma vida inteira de obras da carne que são quase como automáticas, né? Então, Exato. A pessoa, ela sempre falou dessa maneira que é diferente do que a palavra de Deus instrui. Ela sempre agiu irada, por exemplo, no trânsito. Ela, durante a vida dela inteira, teve atitudes que para ela eram julgadas normais e algumas dessas atitudes até pela sociedade são julgadas normais, que são as obras da carne, que é o oposto do que o Espírito Santo faz em nós, que mesmo tendo aceitado Jesus e aprendendo a palavra, é automático para ela fazer o contrário. Então, ela precisa se policiar e estar muito sensível ao Espírito Santo para conseguir manifestar aquilo que o próprio Deus é capaz de fazer em nós. Porque por conta própria, como o senhor falou, a gente não pode fazer isso, né? Não consegue. Justamente, às vezes você vai ver pessoas de 30, 40 anos na igreja, até mesmo pregando a palavra de Deus, pessoas que estão envolvidas o tempo todo com a obra, com a palavra, oração, conhecem muito bem as Escrituras, mas ainda trazem alguma coisa, né? Em algum momento ele vai perder a estribeira, né, como se fala. Ele não vai conseguir, muitas vezes, ter esse domínio próprio, não vai conseguir, muitas vezes, agir de forma amorosa, né, como o fruto está dizendo. Mas por quê? Talvez, naquele momento, faltou a oração, faltou ele se conscientizar também, dizer assim, olha, não, vou buscar Deus, ao invés de tomar a minha atitude própria, eu vou buscar Deus, eu vou buscar a presença de Deus, porque ali, toda aquela carga pesada que estava me envolvendo para poder agir de maneira errada, vai sair. Isso é experiência própria. Quantas vezes a gente está no dia a dia, nessa situação, e eu falo, opa, vamos parar um pouquinho, vamos colocar a cabeça no lugar, vamos orar. E justamente a nossa atitude em cima daquela situação vai sempre nos dar a direção correta. É incrível, é maravilhoso como você se deixar ser coagido pelo Espírito de Deus, né? A própria palavra diz assim, né? Porém, andar em Espírito. Então, quer dizer, deixar que o Espírito de Deus ande junto com você. Temos que permitir isso. Se a gente não quiser, ele também vai de alguma maneira, não vai atuar. Então, é maravilhoso quando você deixa o Espírito de Deus atuar sobre a sua vida. E a gente vai ver o resultado de como você agiu segundo a sua carne e de como você agiu segundo o Espírito. Então, os resultados são incríveis, são maravilhosos.
Pastor, depois, num próximo momento, não vou entrar já nisso, mas eu quero trazer um exemplo. A gente vai falar de como aqueles que até mesmo andaram com Cristo tiveram um manifesto, o fruto do Espírito, e eu percebo uma situação específica lá em Atos 16, em que a Bíblia fala que Paulo e Silas estavam presos. E, enfim, eles vão fazer uma oração naquele lugar, eles estavam cantando e orando, e um terremoto vai sobrevir sobre aquele lugar e as prisões de todos são abertas. Mas o que eu quero citar aqui é que a Bíblia fala que os outros presos os observavam a situação em que eles estavam e a atitude que eles teriam diante daquela situação. Nós, enquanto cristãos inseridos na sociedade, também temos um papel muito importante, porque nós somos cristãos, nós somos a representação de Cristo na Terra de alguma maneira. Então, quando a situação adversa vem para nós e vem muitas vezes para o outro também, as pessoas que estão ao nosso redor estão nos observando para ver o que vai se manifestar. E muitas vezes quando está tudo bem, quando você está na igreja, paz do Senhor, muitas vezes tudo bem, mas e quando você sai? E quando o pastor não está olhando, porque às vezes até na igreja situações acontecem, mas no seu dia a dia, como que é essa atitude? Tenha certeza de que os outros, assim como observavam Paulo e Silas, estão nos observando, não é? Com certeza. Nós somos espetáculo, né? Somos testemunhas de Cristo. Então, quando nós agimos segundo o Espírito, as pessoas vão observar. E quando nós agimos segundo a carne, também vão nos observar. Paulo e Silas estavam presos. Qual é a ideia de alguém que foi preso? Qual é a atitude de alguém que está sendo preso, e principalmente injustamente? A pessoa vai se espernear. Ela vai de alguma maneira ficar doida. Ainda mais Paulo podia falar, eu quero falar com alguém, você não sabe quem eu sou, né? Podia dar uma carteirada, né? Porque eu sou cidadão romano também. Ele fez isso depois, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, quem está preso injustamente não vai ficar, de uma maneira natural falando, carnal falando, não vai ficar quieto. Ele vai se espernear, não, eu quero falar com fulano, quero falar com outra pessoa, vai bater nas celas, vai fazer alguma coisa. Mas Paulo e Silas, eles fizeram o contrário, de toda a expectativa. Podia se revoltar com Deus, como muito cristão faz, né? Tá vendo, Deus, certeza. Eu fiz tudo certo e vim parar na prisão, preso, né? Não pode ser, eu tô aqui preso. E Paulo e Silas foram fazer o quê? Foram louvar a Deus, foram orar, foram louvar. E aquela manifestação sobre a vida deles, a ação deles e a manifestação também de Deus, trouxe libertação para muitos ali. Inclusive, essa história vai ter um desfecho com a conversão do carcereiro dele, né? Mas o que eu faço para ser salvo? Aí eles falam, né? Se eu não me engano é nessa parte 16, não é isso? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então quer dizer, é importante para nós agora, cristãos, entender isso. A minha atitude perante o mundo, perante as pessoas que estão me vendo, vai resultar ou na destruição ou na salvação de alguém. Porque as pessoas, elas estão nos olhando. Pode ser aquele cristão que, às vezes, não é assim, de uma maneira, para que a gente possa entender, que aos olhos de todos não é nada. É alguém que está ali, né? Muitas vezes é um gari, alguém do menor vínculo assim, da sociedade, né? Não é ninguém sobre a sociedade, julga ele. Não traz nenhum destaque, Não tem nenhum destaque da sociedade, mas alguém está observando. Ele tem o Espírito de Deus, ele tem o fruto do Espírito. Então, o semblante daquela pessoa é diferente. As atitudes daquele gari, as atitudes daquele advogado, as atitudes daquele juiz é diferente dos outros. Por quê? Porque o fruto do Espírito está sobre a vida dele. O juiz, desculpa interromper, claro. O juiz vai julgar com retidão. O gari vai trabalhar com alegria, diferenciada. O advogado vai advogar, vai fazer a sua parte de uma maneira correta. E assim todos, de uma maneira geral. Por quê? Sobre a vida desses indivíduos está o Espírito de Deus e assim eles estão colocando também em prática, estão andando no Espírito e também o fruto de Deus, do Espírito está sobre a vida deles. E é diferente. E aí, pastor, o senhor falando me faz lembrar também que dentro da igreja a gente sabe que existe uma hierarquia e às vezes as pessoas que não estão atuando na obra, né? Então, são membros, então não é um pastor, não está cantando, talvez tenham a impressão de que para eles é mais tranquilo, né? Então eu venho, assisto o culto, vou embora, não preciso ser exemplo para ninguém. Precisa, né? Precisa. Todos nós precisamos, né?
todos. Você lembra de uma passagem que o rei, ele era comandante do exército? Naamã, ele era leproso. Aham. E dentro onde Naamã, a serva de Naamã conhecia o Deus de Israel. E ali ela manifestou, né, falou sobre esse Deus, que Deus poderia curar. Tinha um profeta de Israel. E ele chegou no ponto de ouvir a serva, E né? ele Para ouviu. você imaginar, era a serva da esposa, uma pessoa que podia não ter nenhum destaque naquela casa, né? Mas vamos supor se essa serva, mesmo Fica ela calada, né? fica calada, mesmo conhecendo o Deus de Israel e os profetas de Israel, mas se ela não manifesta ali naquele momento esse amor, porque eu vejo amor nessa parte. Entusiasmo quando ela fala, Entusiasmo né? de Ela tem falar, certeza. olha, tem O meu Deus pode tem um fazer Deus isso. em Israel e ele pode curar o meu Senhor. Quer dizer, se ela fica calada, se ela não fala, se ela não manifesta esse fruto, né, de amor, de querer estar ali ajudando, eu acredito que o Naamã não estaria na história bíblica. Então não importa se a pessoa ela não é obreira, não está fazendo a obra de Deus. Às vezes a pessoa ela até tem mais tempo de estar buscando esse fruto, de estar envolvido mais na questão de andar. Porque muitas vezes o pastor, a pessoa que tem muitos afazeres, Muitas ocupações, ele tem o tempo um pouquinho mais escasso. Então vai sobrecarregando aquelas situações do dia a dia, talvez a oração diminua, talvez a comunhão com Deus diminua, a leitura da palavra diminua, mas aquele que não tem nenhuma ocupação na igreja, talvez ele tenha mais tempo de buscar, de ir para os cultos, de dedicar mais à oração, à palavra. E isso vai, na vida dele, vai acrescentar muito. Pastor, outra curiosidade, outra dúvida que muitas pessoas têm, eu queria que o senhor explicasse para nós sobre isso, é que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, ele fala sobre os dons, nos ensina a buscar esses dons com zelo. E aí eu queria entender qual é a relação disso com o fruto do Espírito, ou qual a diferença disso com o fruto do Espírito, por favor. Quando eu cheguei na igreja, assim como todo mundo que está chegando, eu também tinha muita dúvida. O que é dom, o que é fruto? É tudo confuso. E aí a gente vai pesquisar, a gente vai ler as escrituras, a gente vai entender, né? Então, essa passagem está falando, está lá em 1 Coríntios capítulo 12, para o telespectador e conferir depois, que fala acerca dos dons do Espírito. É interessante, Jaqueline, que o fruto do Espírito são 9. E os dons do Espírito também são 9. Olha que coisa interessante. Os frutos do Espírito, os dons do Espírito, também é para a igreja, só que ele vai atuar de uma maneira coletiva. Alguém vai estar ministrando e o dom do Espírito é para toda a igreja, coletivamente. Todo mundo pode receber os dons do Espírito, de uma maneira coletiva. Não é? Aí você vai ver lá a palavra de sabedoria, a ciência, a fé, a cura, os dons de maravilha, a profecia, línguas, interpretação das línguas, o discernimento do Espírito. Esses são os dons do Espírito. E ele vai vir de forma coletiva para a igreja. Acrescentar algo, muitas vezes, de uma vez só, inclusive ali para vários, coletivamente. Né? Por exemplo, a cura. Tem alguém enfermo na igreja, a gente vê muito isso. Alguém está enfermo? Vem aqui na frente. E a gente ora pela pessoa. Várias pessoas às vezes são curadas no mesmo culto. São curadas. É uma manifestação coletiva para a igreja. Alguém falando em línguas, alguém vem e interpreta um recado para a igreja toda. Toda. Profecia. Vai para a igreja inteira. Só que o fruto do Espírito, ele vai trabalhar no indivíduo, pessoalmente, né? Vai trabalhar, lógico. Vai refletir, lógico, de uma maneira coletiva, mas é pessoal, né? Pessoal. Às vezes tem a igreja toda ali, mas tem gente que não vai manifestar o dom do Espírito nela. Mas tem alguém orando por cura e alguém está sendo curado. Mas o fruto do Espírito, qualquer um, individualmente, pode expressar isso. O fruto do Espírito, Deus também vai derramar. Só que nem todos vão ter, porque a Bíblia fala que depende da fé da pessoa. Nem todos vão buscar esse dom do Espírito. E geralmente o dom do Espírito é para quem realmente está ministrando, né, sobre outras pessoas. Até pela necessidade da igreja mesmo, né? Pela necessidade da igreja, exatamente. Mas o fruto não, é individual. É dia a dia, como você falou, né? É caráter. Dia a dia. Exatamente. Vai trabalhar no caráter da pessoa, nas atitudes da pessoa, individualmente. E é interessante isso, a gente saber decifrar isso,
Porque a gente vai ficar perdido, né? Não, porque discernir o que é o quê, exatamente, né? porque a pessoa... Quando eu cheguei na igreja, eu buscava muito os dons. Eu queria os dons, eu queria o dom da cura, eu queria o dom da profecia, e a palavra de sabedoria, o dom da ciência. Poxa, Deus, me dá isso, me dá aquilo. Mas o que eu observei, eu acho que eu não sou o único, é que muitos buscam o dom, esquecem de buscar essa outra área, que é muito importante também, que vai trabalhar no nosso interior, na nossa vida pessoal. Que ali vai ser uma espécie de crachá do cristão autêntico. E aí, bispo, o senhor está falando, me faz pensar, o próprio Paulo explica um pouco a respeito disso, que é para entender o proveito dos dons. Então, de repente, não é mais interessante que um pastor tenha um dom do que, de repente, uma pessoa que está em outra área de atuação? Quando você busca dentro daquilo que Deus te coloca em um ministério também. Agora, o fruto do Espírito, todo mundo tem que ter o tempo inteiro manifesto, exatamente, né? Tanto o ministro, quanto também o membro, todos, o membro, né? Quer seja da maior patente ou aquele mais que simbolicamente que não tem nada, não faz nada dentro da igreja, mas ele é um cristão. Pastor, o senhor me fez lembrar agora, a gente também vai falar depois em outro momento sobre o Antigo Testamento, né? Mas me fez lembrar sobre Débora e Jael, que quando o exército de Deus já estava 20 anos sendo oprimido por outro exército liderado por Cícera, a Bíblia fala que Baruque, que liderava o exército do povo de Deus, conversou com a Débora, que era juíza na época, e falou: não, olha, você vai comigo, a gente precisa então ir para essa batalha, mas você vai ter que ir à frente. E aí Débora fala que através das mãos de uma mulher o povo seria liberto. E quando você acompanha a história, você tem a impressão que é a Débora que está à frente disso, mas não. Quando o líder do exército opositor foge, a Bíblia conta que a mulher da tenda recebe ele. A Bíblia não explica sequer direito se ela era casada com alguém e ela era do povo de Deus e casada com um estrangeiro, ou se ela era uma estrangeira, mas a Bíblia conta que ela dá um leitinho quente, faz Cícera dormir e mata aquele homem. Essa é a mulher utilizada, a mulher da tenda. Ela não era juíza, ela talvez não fosse do povo de Deus, a Bíblia nem dá muitos detalhes da origem dela, mas ela foi a escolhida para que através dela o líder do exército opositor a Israel fosse morto. Então, eu acho importante a gente entender que, às vezes, pastor, eu tô lembrando disso porque eu preguei outro dia para as mulheres, quando a gente fala de reunião de mulheres, a gente já pensa em Débora, geralmente ela é o tema, mas quando você lê a história inteira, tem ali alguém que parece coadjuvante, mas se mistura muito com quem é principal, porque é através dela que esse líder é morto, do exército opositor. Então, me faz entender que, às vezes, a gente pensa, não, eu não sou pastor, eu não preciso me preocupar, vou mudar de canal, ou não vou assistir sobre isso. Não, principalmente quando a gente fala da manifestação do fruto do Espírito, a gente está falando de algo que vai refletir na sociedade se todos nós que somos cristãos entendemos a importância de andar em Espírito e manifestar esse fruto, né? Com toda certeza. E se a pessoa pensando dessa forma, ela vai estar 10 anos na igreja, 20 anos na igreja, 30 anos na igreja, 40 anos na igreja, envelheceu na igreja, mas não manifestou nenhum fruto do Espírito. É uma pessoa nervosa, uma pessoa iracunda, né? Está toda hora nervosa, é uma pessoa que não tem amor por ninguém, é indiferente, né? Se vê o irmão passando uma dificuldade, uma necessidade, ela não está nem aí. Por quê? Porque ela não se preocupou, né? Ela não quis estar na brecha, como a gente fala, né? Estar na brecha para poder deixar Deus trabalhar em sua vida, e principalmente no seu caráter, né? Pastor, eu vou ter que ir pro break rapidinho, daqui a pouco eu tô de volta. Opa. Ainda tem muita dúvida, muitas perguntas. Um dos questionamentos que eu deixo aqui é o seguinte, bispo, no Antigo Testamento, aqui eu até citei agora há pouco, mas tinha já a manifestação do Espírito? Muita gente tem essa dúvida, né? O senhor explica para nós daqui a pouquinho. Eu vou pro break, daqui a pouco eu tô de volta, não sai daí. O programa Consulta ao Doutor Temas Bíblicos está de volta. Boa noite para quem ligou a TV agora. A gente está esclarecendo hoje as dúvidas sobre o fruto do Espírito com o bispo Abel Neto, que está aqui no nosso estúdio. Nós falávamos no bloco anterior e o bispo esclareceu para nós a diferença entre os dons do Espírito e o fruto do Espírito. E bispo, eu lembrava de uma coisa enquanto a gente estava no intervalo, que é a nossa responsabilidade diante dos outros, o quanto as nossas atitudes são importantes para o outro. E quando a gente fala a respeito dessa manifestação do fruto do Espírito,
Espírito, de todos esses 9 itens que compõem, a gente está falando exatamente sobre o que é colocado na Bíblia como sermos cartas vivas, que é o que move o outro a querer entender, poxa, mas você mudou mesmo. Poxa, mas por que você está feliz no meio dessa situação? A gente está atrapalhado com as contas, mas você está tão tranquila, você está tão tranquilo. Por que você está agindo assim? A manifestação, como a gente está falando, que não é só dentro da igreja, é na nossa vida e no nosso dia a dia, do fruto do Espírito, pode trazer o outro, às vezes sem muitas palavras, a quererem conhecer esse Deus, não é verdade? Com certeza, acho que a nossa maior pregação são as nossas atitudes. E muitas vezes a pessoa fala assim, não sei falar de Jesus para ninguém, não sei falar de Jesus, né? Muitos falam isso, né? Eu não sei pregar, mas eu não sei falar de Jesus para ninguém. Ótimo, a sua atitude vai ser a sua pregação. O fruto do Espírito na sua vida vai ser a sua pregação. Eu não sei pregar, mas eu posso tratar muito bem as pessoas que estão ao meu redor. Eu vou estar colocando em prática esse amor, né? A Bíblia fala assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo, a pessoa citando ele, já dá salvação para todo mundo. Tem um pregador que dizia isso. Se rasgasse todas as Bíblias e não ficasse mais nenhuma palavra, ficasse somente o versículo de João 3,16, todo mundo se salvaria ainda. Então, às vezes, não precisa, a pregação não precisa ser longa, não precisa ser eloquente, né? Hoje a gente vê muito isso, né? A pessoa quer muita eloquência na mensagem e muitas vezes... Palavras difíceis, né? Mas ele acaba perdendo almas, acaba perdendo até mesmo as pessoas que estão ao seu redor, porque não tem amor, porque não... Sabe? É indiferente sobre as coisas. Já falei sobre isso, né? Então é isso. Acho que a maior pregação vai ser a atitude do cristão. E aí, pastor, bispo, eu quero chegar num momento importante que é observar a vida dos discípulos. Lógico, eu me lembro sempre de Pedro, porque eu gosto muito de estudar a história dele. Para mim, ele foi o que mais mudou, né? De maneira mais radical. Não perdeu a essência, porque a gente não vira fantoche na mão de Deus, não é isso, né? Quando você vê até algumas rinchas, alguns problemas que Pedro tem, em Atos a gente vê, ele continua tendo a personalidade dele, mas ele é moldado pelo Espírito. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Porque aí, agora ele vai não só falar, né? Porque, por exemplo, eu separei um versículo aqui, 2 Pedro 3,14. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz. Ele fala assim, irrepreensíveis em paz, que é a manifestação do fruto do Espírito. Que ninguém tenha nada o que falar a seu respeito sobre a paz, esse aqui, né? quem está falando é Pedrão. O Pedro. Pra trás de mim, Satanás, lembra disso? Aquele que Pedro, pegou né? a espada e... Arrancou a orelha. Arrancou a orelha do servo do sumo sacerdote. Mas que agora ele tá... Poxa, esse Pedrão mudou, não é? Depois do Atos 2, houve a descida do Espírito, né? Então, eu creio que ali trouxe equipamento, trouxe esse fruto junto para Pedro também, para os discípulos que estavam ali, para aquelas pessoas que foram envolvidas na manifestação da descida do Espírito. Então, Pedro agora está falando diferente, ele está escrevendo sobre isso, ele está ensinando sobre o fruto do Espírito agora. Ele também está, mesmo que a personalidade continua, mas agora ele está sendo moldado o caráter de Pedro. Que a pessoa às vezes fala, não, mas eu sou assim mesmo, eu sou sanguíneo. Outro dia eu ouvi isso. Pedro eu sou assim mesmo, mas Pedro é, né? Pedro é sanguíneo. Só que agora ele vai ser sanguíneo em prol do reino, né? Em prol do reino. E o fruto do Espírito vai estar permanente na vida dele. João também, ele fala, para tratar com as pessoas agora, amados, né? Digo-vos que se pequeis, vós tenham advogados no céu. E foi ele que pediu para orar e descer fogo do céu, né? Mas também ele deitou a cabeça sobre o ombro de Jesus. Já tinha uma personalidade mais amável, provavelmente. E é conhecido, né, como o discípulo do amor, não é? Então a gente vê isso na vida dos discípulos. E hoje também nós somos discípulos de Cristo. Quer dizer, a palavra ela continua. Ela continua operando na vida de quem crê, de quem acredita. Não é? É tão bonito isso, né, bispo? Tem uma passagem que eu observo, que fala muito comigo, que está em Atos, se eu não me engano, capítulo 12, que a Bíblia fala que Tiago os dois haviam sido presos, Pedro e Tiago. Tiago já havia sido morto à espada. E a igreja continuava orando por Pedro. Pedro estava preso
e é aquela passagem em que Deus vai enviar um anjo até o local onde Pedro está e vai o livrar da cadeia, da prisão. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia fala que Pedro estava dormindo. Eu não vou entender como é que alguém com a personalidade de Pedro, sabendo que estava para morrer, porque provavelmente de manhã ele seria chamado para morrer, estava dormindo. Ou ele estava muito em paz porque não estava preocupado de morrer, ou ele estava muito em paz porque sabia que Deus ia livrar, mas Pedro estava simplesmente dormindo. Quem estaria dormindo nessa situação? Imagina um sanguíneo como estaria transformado pelo fruto do Espírito, Com certeza, ali a manifestação talvez da mansidão, né? Porque a gente vai ver sobre isso também, mas é a manifestação do Espírito. Por exemplo, eu estou passando uma dificuldade muito difícil, estou preso justamente também, mas agora eu vou ficar nervoso, vou ficar atribulado? Não, vou dormir em paz. Até porque a Bíblia fala que eu vou pegar meu travesseiro e vou dormir em paz, né? Lá nos livros de Salmos. Então eu vou exercer essa palavra. E sobre mim está o Espírito. Então eu não vou me desesperar. Eu sei que Deus está trabalhando. É dessa maneira, entendeu? Bispo, quando a gente olha, se a gente não olha a história toda, a gente pensa, não, mas para mim está muito difícil, muito inacessível. Mas ainda mais quando a gente observa a vida dos apóstolos e de alguns que eram mais próximos de Jesus, como João, Pedro, a gente consegue ter mais dados do que acontecia, a gente vê que de fato existe uma transformação de caráter, então pode acontecer com a gente com certeza, né? Sim, porque a igreja ela cresceu, mas debaixo de grande perseguição. E quando eu falo perseguição, você vai ver no Atos dos Apóstolos, depois nas cartas, não era perseguição somente de palavras, né? Era perseguição de morte mesmo. Eles eram perseguidos para morrer. Né? Que nem a gente fala, ai, meu chefe não gosta de mim porque eu sou crente. Não, não é seu chefe não gostar de você, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de tortura, a gente está falando de apedrejamento, exato, né? De ser julgado, de morte. De ser julgado, levado à morte porque está servindo, falando de repreendendo Cristo. O demônio, né? Como foi com Paulo e Silas. Exatamente. Então, onde eles estavam, havia uma perseguição de morte. Como em alguns países ainda existe, mas não é o nosso caso aqui no Brasil, Não é o nosso caso aqui no Brasil. Nós somos livres para poder estar aí na igreja, falar de Jesus. É um país laico, né? Mas estamos livres para tudo isso. Eu nunca vi, aqui pelo no menos, Brasil, ser morto porque está servindo a Jesus. Foi para a Igreja da Graça, está sendo morto. Está na Assembleia de Deus, está sendo morto. Não. Todos nós temos o livre acesso ao Evangelho no Brasil. Isso é maravilhoso. Mas eu acredito que essa perseguição que acontecia na vida dos apóstolos, eu acredito que também não é à toa as grandes manifestações do Espírito, não só nos dons que a Bíblia fala que muitos sinais eram feitos através dos apóstolos, e não era à toa também que os próprios apóstolos manifestou esse fruto. Tem também a ver, pastor, bispo, eu queria entender com essa imersão, de fato. Então, eles estavam vivendo a flor da pele e acreditando a flor da pele e manifestando a flor da pele, né, bispo? Porque era o momento deles. Eles acabavam de ver Jesus ressuscitado. Imagina só. Era muito, muito lindo. Eles acabavam de ver o Filho de Deus verdadeiramente colocou os pés na terra. Aquele que eles esperavam há anos, há milhares de anos. E eles viram o amor em ação, aleluia. Eles viram pessoas sendo curadas. Eles viram pessoas sendo libertas. Eles viram o mestre deles morrendo. Mas também eles viram o mestre deles ressuscitando. Então eles foram testemunha ocular da história. E agora eles estão vivendo pessoalmente tudo que Jesus ensinou. Então eles estão vivendo aquele momento. Não é à toa que a igreja começa a crescer. Tem uma passagem muito interessante, os discípulos no caminho de Emaús, que estavam todos tristes ali. Poxa, eles iam para Emaús e de repente Jesus chega do lado deles e começa a falar com eles. Mas você não sabe o que está acontecendo? Olha, ele veio, começou a contar a história. Então, quando eles repararam que era Jesus que estava com ele, veio uma grande alegria, né? Talvez aquela tristeza não deixou eles enxergar, não deixaram eles ver o que estava acontecendo ali naquele momento. Mas quando eles viram que era Jesus,
Aí aquela alegria veio. E é assim também na nossa vida. Essa alegria que eu falo é a alegria do Espírito, que não é alegria, independe da felicidade, né? Não é porque eu tô feliz. Tá tudo bem só, né? Não, é algo mais. É alegria que não é de mim mesmo, mas é do Espírito. E aí, bispo, eu acho importante a gente falar também, nesse momento em que a gente viveu uma crise política, econômica, a gente vem de um ano de polarização, inclusive entre cristãos, se dividindo, porque tem que votar no A, tem que votar no B. A gente viu igrejas, às vezes, em pé de guerra, porque um líder acha isso, outro líder acha aquilo. E um momento de muita tristeza, ainda com muitas pessoas desempregadas. A gente viveu um começo de ano com muito luto aqui no Brasil, mas isso não pode refletir em nós o contrário do que Deus espera que isso reflita em nós, não é verdade, bispo? Não. Eu acredito muito que a intensificação das orações da igreja e essa alegria que está sobre a igreja através do fruto não pode parar. Independente da crise que nós vivemos, do novo governo que está acontecendo, do antigo governo que se foi. Eu acredito que tudo isso que nós vivemos através do Espírito de Deus depende de tudo isso. Claro que vai chegar um momento que nós somos seres humanos, somos carnais. Mas eu sei aonde tem a mina, né? Eu sei aonde a fonte jorra. Então é ali que eu vou. E é ali que eu vou me render aos pés dele. Ó, Senhor, tô triste, tira isso de mim. E eu vou continuar minha caminhada com Cristo. Então, eu não vou perder minhas amizades por causa de política também. É importante você falar isso, Jaqueline, porque a gente vê muito isso hoje. A internet, principalmente na internet. As redes sociais. Então, assim, será que eu posso colocar em prática o fruto do Espírito nas redes sociais? Claro que eu não consigo ver um cristão sendo chamado de haters. Uhum. Mas existe cristãos haters na internet. Eu não sei se eu posso falar, mas eu participei do programa Vejam Só. Recebi um monte de mensagens maravilhosas, gente apoiando, gostando do que eu expus ali. Mas tem muitas pessoas que a gente não concorda com a nossa oposição, com o nosso posicionamento de determinado tema, que nos ataca. E há pessoas que estão de Bíblia na mão. Você não é pessoas leigas, não é macumbeiro, não é pessoas... Você vai dar uma olhadinha lá no perfil, a pessoa existe muitas vezes, a pessoa existe. Né? Eu me pergunto muito sobre isso, porque outro dia eu postei uma foto falando, né, da roupa que eu estava usando, as meninas perguntam, e às vezes eu estou usando algum item que é emprestado, eu gosto de colocar ali a marca, e daí as pessoas falando, legal, no programa mesmo. Aí tem um lá que colocou assim, tá horrorosa. Eu falei, gente, mas precisa falar tá horrorosa, né? Não, se você é hater, se diz cristão, vai pra igreja e é haters na internet, seu evangelho não tá valendo de nada, porque meu irmão. É ódio, você tá promulgando ódio de alguma maneira, né? Ódio. E outra coisa, eles não te criticam de uma forma teológica. Ou te chamando particular e falam, olha, não concordei, tenho dúvida sobre isso. Não é isso, não. A crítica não é de forma teológica, é de forma pessoal. É pra te atingir de alguma maneira, a Bíblia que eu usei, né? que era velha, eles me atacaram. Tá brincando? Me atacaram pela Bíblia velha que eu levei. Eu tenho 5 Bíblias, eu levei a que eu mais gostava. Não pode, você tá num... Qual que é a vontade de responder, irmãzinha? Por que a sua Bíblia não tá velha? A sua Bíblia devia estar velha também, viu? Porque é negócio de manipular a Bíblia, e nos atacam pelo lado pessoal. Ô gordinho, você tá sendo sufocado pelo pastor Heber. Então eu não consigo achar... Não, tô falando pra você. Eu não consigo entender um cristão... E aí você entra e tem um versículo, na hora que você entra pra ver quem é a pessoa, no Instagram da pessoa, tem um versículo, né? Tem um versículo. Você vai entender isso. Aí a pessoa tá lá, toda... sabe, de uma maneira... Gospel, né? As mulheres com aquele decote maravilhoso, né? Os homens também, toda lá vão ter. Então, eu posso manifestar o fruto do Espírito também na internet? Claro. Posso e devo, né? Devo. A internet é uma vitrine. Esses dias eu estava falando sobre isso, até na igreja a gente estava levantando a questão da santificação e tal, e daí eu estava falando sobre como a igreja hoje não é perseguida, então a gente não pode falar algumas coisas aqui no Brasil, mas eu acredito que as redes sociais são um grande instrumento de perturbação mental, inclusive para os crentes, porque se você se deixa levar pelo que você vê, até pela influência na vida do outro que parece ser tão perfeita, daqui a pouco já está contrariando a palavra. Mas Jaqueline, nessa hora aí que você está na vitrine, né? Nesse caso, eu também estive na vitrine.
Então, vamos exercer o fruto do Espírito. O que responder, né? Se só para de seguir, o que fazer nessa hora, né, pastor? Também é um fruto de uma manifestação do fruto do Espírito, na nossa vida, né? que estamos ali sendo vítima, né? Exatamente. Nós somos Porque vítimas. como que vai se responder numa hora dos haters dessa? cristãos. Eu acho que é a palavra que a gente vai usar agora. Haters cristãos. Será que existe isso? Uma coisa bem errada, né? Então, mas aí agora não vou nem responder. Acho que não quero usar dessa palavra chula, mas às vezes é perca de tempo responder esse tipo de situação. Verdade. E muitas dessas pessoas que se dizem cristãs estão escondidas, né? Porque algumas delas até colocam o rosto, mas muitos dos haters têm perfis falsos, não tem foto, não tem nome real. Não aparece, porque né? se esconde mesmo, né? Eles não colocam a cara para bater. Nós estamos aqui, pregando a palavra de Deus para as pessoas. Você está aqui fazendo seu trabalho, né? E acredito que os debates, as entrevistas é para edificação da igreja. É o motivo principal sempre. É para sempre. equipar a igreja em manifestação do poder de Deus através do conhecimento. O meu povo perece por causa do conhecimento. Não é? Então, nosso papel que está aqui é ajudar as pessoas que estão ali do outro lado. Então, é isso. Não é nada ao contrário disso. Você pode orar, ler a Bíblia, procurar um versículo ao invés de ficar postando bobagem, né? Você não precisa concordar com o nosso posicionamento. Não, e eu acho que quando a pessoa tem uma dúvida, até mesmo no caso dos pastores que vêm, outro dia alguém postei algo sobre a volta de Jesus e alguém me mandou inbox. Eu não acredito que Jesus voltará. E eu escrevi por quê? E essa pessoa começou a enumerar o que ela achava. Mas não foi uma briga, foi uma conversa. Aí eu enviei alguns versículos bíblicos. Eu entendi que ela ainda não concorda comigo, eu não concordo com ela, mas a gente conversou. Não foi uma briga, ele não expôs, ele me chamou no particular. Isso é ótimo. Então, tudo bem, que eu acho que se alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente está falando, não, pastor, eu não entendi isso aí dos dons. Não tem problema, manda uma mensagem em box, o pastor te explica, manda um versículo, isso é uma conversa. É diferente de você atacar alguém, geralmente quem quer atacar não faz isso no particular, faz isso no público, Exatamente. Né? E ataca os homens de Deus, nossa, eu acho que isso muito feio. E eu creio que consequências sempre vêm, né? Porque ai daquele. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema propriamente. Pastor, eu queria entender uma outra coisa. Queria que o senhor falasse com nós sobre quando a palavra de Deus nos explica sobre a árvore boa que dá bom fruto, a árvore ruim que dá bom fruto. E em João, inclusive, há uma citação de que poderão haver cortes, né? Queria que o senhor explicasse para nós se isso está relacionado de alguma maneira ao fruto do Espírito. De que fruto a palavra de Deus fala? Isso que você está falando, acho que está em Mateus 7, 18, 19. Está escrito, não pode a árvore boa dar maus frutos, toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos frutos conhecereis. Nessa passagem de Mateus 7, 18, 19, Jesus está falando sobre os falsos profetas, né? É interessante você falar sobre isso, Jaqueline, porque muitos pregadores, eles pegam esse versículo e dizem assim, pelos frutos é que se conhece, mas falando sobre o que está acontecendo, né? As manifestações do Espírito sobre a igreja que eles estão falando, né? Mas Jesus está falando aqui dos falsos profetas, relacionado ao caráter dos verdadeiros profetas. Ele não está falando se está com dinheiro, se está sem dinheiro, se está empregado, desempregado, que é o que as pessoas muitas vezes julgam, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, tá vendo? Não tem, aqui não tem dinheiro para comprar não sei o quê, não tem. Muitas vezes tem por aí, né? Para saber. E não é isso que Deus está falando. Jesus está falando sobre o caráter dos falsos profetas. Que pelos frutos pelo fruto deles, que pelo caráter deles, pelas atitudes que eles estão andando, é que vai mostrar que eles são falsos profetas ou verdadeiros profetas. Uhum. Não é pelo que eles estão fazendo. Porque a gente vai, por exemplo, ver muitas pessoas usando o nome de Deus para fazer milagres. E o que a gente vê nesses dias aí é muitas pessoas que usam o nome de Deus em grandes, como é que fala? Estão sendo presos, né? Estão escandalizando o nome de Deus, usando o nome de Deus para fazer milagres. Então não é o que eles estão fazendo em nome de Deus que vai demonstrar que eles são verdadeiros profetas. O que vai demonstrar na vida desses homens é o fruto, mas não o fruto dos milagres supostamente que eles estão fazendo em nome de Deus. Então, você quer conhecer um verdadeiro profeta de Deus? Você vai olhar para o fruto do seu caráter, das suas ações. Então, a pessoa pode até ser enganada vendo supostamente milagres que homens que estão usando o nome de Deus. Mas o fruto desse homem de Deus vai ser verdadeiramente o cartão postal dele. E aí, bispo, eu citei uma coisa que eu queria que o senhor falasse que também é muito importante,
A gente falou até, por exemplo, da crise. Não necessariamente um cristão não pode perder o emprego, não necessariamente um cristão não fica doente. Acontece também com cristãos e muitas vezes esse julgamento não deve estar em pecado, ficou doente, perdeu o emprego, deve estar em pecado. Não é verdade? Você lembra da oração de Jesus? Uhum. A oração sacerdotal que Jesus fez. Jesus falou assim: Pai, peço-vos que não tires do mundo. Mas eles estão no mundo. Mas eles não são do mundo. Então, assim, nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, nós estamos nesse mundo, estamos sujeitos a tudo que esse mundo está, estamos propensos a participar de tudo que esse mundo tem. Ficar doente, ficar gripado. Eu cheguei na igreja quando eu era jovem na fé, eu achava que gripada não poderia ficar mais. A mentalidade... Sou super crente, né? Exatamente. Quando eu vi um pastor doente, eu falei: nossa, mas seu pastor está doente. Mas não é isso. O cristão, ele vai ficar doente. O cristão vai ter gripe. O cristão vai passar por necessidades também. O cristão vai passar por crise, porque o país está em crise. O cristão... Porque tem um jargãozinho na igreja hoje, né? Eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Será mesmo? Será que essa crise não te pegou, não? Mas você pode viver essa crise, mas com alegria. O suprimento vem de Deus de alguma maneira, Vem de Deus. Existe uma diferença na vida do cristão. Não significa que ele não está no mundo e não vai passar pelo que os outros estão exatamente. passando, né? O diferencial vai ser isso. Poxa, o país está em crise, mas você está aí, rapaz, está na expectativa, não é? Você está crendo que vai acontecer algo diferente. A manifestação do fruto do Espírito não é você não perder o emprego, é como você age quando você perde o emprego, né? A fé está na crise, mas você tem a fé que vai mudar, que as coisas vão acontecer. Bispo, vamos falar um pouquinho sobre o Antigo Testamento? A Antiga Aliança e a manifestação do Espírito. Eu citei, o senhor já citou o Antigo Testamento, mas aí existe uma dúvida que muitas pessoas têm, que é, mas como o Espírito se manifestava antes do que acontece lá em Atos, capítulo 2? Explica pra gente, por favor. É que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, que a gente fala, o Espírito de Deus, ele não era de uma maneira como hoje, né? Existia uma ação do Espírito, mas... Pontual, né? Pontual, para determinadas situações. A manifestação do Espírito no sacerdote, no profeta, no rei, não é? No juiz. Então você vai ver muito isso. O juiz, o Espírito vinha e usava a vida do juiz. Mas o fruto do Espírito a gente vê toda a Bíblia. Por exemplo, a fé. Abraão, por exemplo, a fé que Abraão teve é um fruto do Espírito. Ele está ali. O fruto do Espírito está ali. Por exemplo, Moisés. Olha a passagem interessante que eu achei, que fala do fruto do Espírito na vida de Moisés. Está lá em Números 12, 3, diz assim: era o varão Moisés muito manso, mansidão, mais que todos os homens que havia sobre a terra. Não é? Então, essa mansidão que Moisés tinha era diferenciada. A própria palavra vai dizer. E essa passagem aqui fala da sedição de Miriam e de Arão, quando Moisés casa com a Cuxita, né? E eles começaram, mas Deus só fala com Moisés? É só com Moisés que Deus fala? Acho que depois você vai copiar em casa, que Deus ele chama os três para fora da tenda e fala para eles: olha, se eu quiser falar com o profeta, eu vou falar em sonho e tal, mas com Moisés, meu servo, ele é fiel, eu vou falar face a face. E a Bíblia fala que Moisés, com a mansidão que ele tem, não retruca, não fala nada. Não... O próprio Deus faz o que tem que fazer ali, né? O próprio Deus fez, né? Então, assim... E ele depois intercede pela irmã, inclusive, né? Intercede pela irmã. E depois da intercessão de Moisés, ela é curada. Porque ela fica, para quem não conhece a história, depois você lê, essa passagem deve começar em Números 12, né? 12, capítulo 12. Aí depois você pode ler em casa, ela vai ficar leprosa, né? Ela fica leprosa. Mas é interessante que o interessante está na vida de Moisés, a mansidão. Que ele poderia esbravejar, ficar nervoso, mas a mansidão, ele manteve-se sereno, né? Ele manteve-se calmo na situação, né? Ele exerceu esse fruto, mesmo na Antiga Aliança. Fica agora com uma dica do Shopping do Povo e daqui a pouquinho eu tô de volta, não sai daí. Olá, Jaque, todos vocês que aprendem a palavra de Deus no programa Temas Bíblicos, eu estou aqui no Shopping do Povo com uma dica para vocês.
Hoje eu quero falar para vocês sobre um livro que vai te ajudar muito, que o título já diz tudo, é uma pergunta. E talvez é uma pergunta que você tem feito. Deus, por quê? Você que está enfrentando um momento de luta, de adversidade, quantas vezes não fez esta pergunta? E através dessa leitura você vai aprender o que os versículos bíblicos dizem sobre este momento, sobre esta situação, como você deve se comportar como um verdadeiro cristão. Então o título é Deus, por quê? O que fazer quando a vida perde o sentido? Este livro está aqui no Shopping do Povo, na Avenida São João, no número 815, próximo à Estação República do metrô. Mas você também pode adquirir no nosso site spovo.com.br ou pelo Televendas 0 prestadora 21 2141 5100. E é isso aí, já que essa foi a dica de hoje aqui do Shopping do Povo. O programa Consulta o Doutor Temas Bíblicos já está de volta, falando sobre o fruto do Espírito. Haja pergunta, haja assunto, que tema bom para a gente falar. Estou recebendo o Bispo Abel Neto aqui, que está esclarecendo as nossas dúvidas. Bispo, vamos separar cada um dos itens que compõem o fruto do Espírito? Vamos lá? Por favor, professor, explicar cada um deles para nós. Vamos começar falando um pouquinho do amor? Esse amor aqui, os gregos, eles definiam em 3 partes, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente lê só amor. Amor. Mas quando a gente pega o original, tem diferença, esse amor né? do Espírito, Jaqueline, está cerca de 320 vezes no Novo Testamento. Uhum. Então ele é mencionado muitas vezes. E os gregos definiam em 3 partes esse amor. O amor sexual, por exemplo, né? Que é o eros, que é o amor sexual. O amor de marido e mulher. O amor filéu, que é o amor da amizade, o amor que eu tenho com aquele amigo, né? Com aquela amiga que você tem, que você ama demais. E também o amor ágape. Então, esse amor que a Bíblia está relacionado aqui ao fruto do Espírito, não é o amor eros e nem o amor filéu, mas o amor divino, o amor ágape, que está mencionado 320 vezes, que eu falei para você. Esse amor não depende da nossa vontade própria, é o amor que o próprio Espírito, a Bíblia fala que esse amor está derramado sobre nós. Então, é um cristão autêntico, ele vai ter amor sobre ele. Mas não esse amor que a gente falou agora, relacionado ao sexo ou relacionado à amizade. Eu acredito que esse amor é quando você vê aquelas pessoas longe da salvação e você quer tê-las agora junto com você salvas. Esse amor que a gente expressa querendo a salvação das pessoas. Esse amor sem interesse algum, não é? Porque o amor eros é um amor interesseiro. O amor amigo, existe algum interesse também. Já é alguém que gosta de você, alguém que você gosta, né? Geralmente a amizade vai ter alguma... É recíproco de alguma maneira? Se dá algo e recebe algo. Isso, né? mas esse amor de Deus não, esse amor do fruto do Espírito não. Eu amo simplesmente porque Jesus me amou primeiro. Então, eu estou fazendo uma programação agora para pessoas que eu nem vejo, mas eu amo. Porque eu quero vê-las salvas em Cristo Jesus. Eu quero que Deus ele salve, resgate a pessoa que está na droga, mas também que está, esse advogado que está me assistindo agora. Mas eu quero que Deus também entre com providência na vida dessa dona de casa que está me assistindo agora. Porque esse amor que está sobre a minha vida, eu quero repartir com ela. Não tem como eu pegar esse amor e colocar debaixo da mesa, para que ninguém veja. Esse amor está aqui. Ele vai ser expresso na minha vida. Pastor, a gente precisa ficar atento no nosso dia a dia para expressar esse amor. E por que eu pergunto isso? Às vezes, no dia a dia corrido, a gente se esquece da importância desse amor. A gente passa batido por pessoas. Às vezes você está no transporte público, tem alguém chorando do seu lado e você não tem uma palavra ali para dar porque você está tão preocupado com seus problemas, porque você tem que ir rápido, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Às vezes você chega na empresa, é alguém que estava precisando de um olhar seu, mas você está tão preocupado, está tão ocupado que você deixou aquela pessoa passar como invisível por você. O amor, esse amor, que inclusive quando termina de falar dos dons, Paulo fala, né? Agora eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Que ele agora começa a falar do relaciona amor, né? O dom, né? O maior dom
é o fruto do Espírito, que é Que o amor. exatamente, que é o que ele vai falar, né? Que Eu vou te coisa mostrar algo interessante. mais interessante ainda. Eu vou, se eu não me engano, o último versículo fala, eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E daí ele começa a falar do amor que é fruto do Espírito. E aí, bispo, eu fico pensando, por mais que a gente tenha isso intrínseco em nós, porque a gente recebe o Espírito Santo, recebe o fruto, às vezes a gente não se preocupa em manifestar. Tá, então eu oro, eu intercedo pela nação, eu amo quem eu não tô vendo, mas no dia a dia a gente esquece disso às vezes, né? Eu acredito que o próprio Deus, ele reconhece isso em nós, a nossa falha, nossa pequenez, né, diante das situações. Eu acredito que o próprio Deus, ele vê isso, né? Mas é como você falou, acho que não deu para fazer aquilo que o Espírito, né, te mostrou para fazer, não conseguiu. Talvez covardia, né? A Bíblia fala sobre os covardes. Talvez que podemos aplicar essa palavra que a Bíblia diz, que os covardes, né? Eu acho que nesse momento, às vezes a gente se acovarda muito em estender a mão ao próximo, de amar, né? Esse amor. Até por vergonha mesmo, Até né? por Mas e se ele não vai vergonha. aceitar, eu fazer uma oração aqui, falar alguma Mas coisa? eu já passei por isso e consegui, outras vezes não consegui. Eu também. Eu acredito que isso é muito normal, devido a nossa vida no dia a dia, né? Mas eu acredito que a oração, Deus, olha, eu não consegui, mas você vai lá, toca nele agora, que isso possa, sabe? Eu acredito que essa nossa oração, não é uma oração de pessoas hipócritas, mas de alguém que não conseguiu estender a mão. Uma naquele oração momento. real, né? Bispo, a gente passa por situações no nosso dia a dia em que eu já me deparei. Antes eu era muito mais automática, né? Mas a gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando mais prudente em algumas coisas. Eu já me vi em situações de parar em farol para conversar com um morador de rua e evangelizar e tal. Depois que eu tomei algumas broncas do meu marido, eu já me vi em situações de pensar, poxa, eu tô sozinha no carro, eu tô só eu e meu filho, eu não posso parar, mas eu posso interceder. E às vezes eu vou orando, eu falo, Exatamente. Deus, eu não dei o dinheiro para essa pessoa, eu não baixei o vidro, mas abençoa, eu não sei do que ela tem necessidade. Nossa. Porque a gente passa pelo risco, Nós temos né? as nossas limitações. Jamais eu não concordo também não, principalmente, né, no tempo que a gente vive hoje. Para homem é difícil, para mulher é mais difícil ainda. Mas, por exemplo, uma situação aqui próxima, aqui ao centro de São Paulo, algum tempo atrás, uma pessoa estava se debatendo no chão e naquele momento eu senti de orar por aquela pessoa. E eu orei por aquela pessoa com autoridade, expulsei o inimigo, o diabo que estava sobre a vida dele, o inimigo, aquela pessoa voltou a si e ela respirou. E nisso já chega os médicos, paramédicos, né? E já me repreendeu porque eu estava orando, mas não sei o quê, que não pode orar, não pode colocar a mão, é nós que tem que fazer isso. Mas a minha parte já tinha sido feita. Então aquela pessoa redobrou o ânimo dela com a oração que eu fiz, em nome de Jesus. Então, quer dizer, naquele momento eu fui o canal de Deus, de estar ajudando aquela pessoa, estendendo a mão E aí, sobre Bispo, ela. sabe o que eu percebo também, aproveitando isso que o senhor fala? Que a gente precisa estar em espírito, porque existem horas em que Deus manda a gente fazer alguma coisa mesmo, né? Sim. Eu me lembro de um dia que a gente estava, acho que eu estava grávida, a gente estava voltando de uma viagem e tinha um carro no meio da rua precisando de ajuda. Meu marido parou o carro e ele falou, espera que eu vou ver se você desce também para ajudar, eu vou ver o que aconteceu. E tinha uma senhora, ela estava em prantos, desesperada, e meu marido viu que não tinha perigo, falou, vem, abraça, ela tinha acabado de sofrer um acidente, ela estava bem, não estava machucada, mas ela estava tremendo muito e eu pude abraçar ela e conversar com ela enquanto vinha ajuda. Então, também tá ligado, podia ser uma cilada, né? Mas a gente precisa estar atento ao Espírito Santo até para saber, é momento de parar ou eu só devo interceder? Porque a gente sabe que vive num país perigoso, infelizmente, A né? prudência, né? É. Que nós devemos ter nesse momento. Mas às vezes Deus manda a gente ir lá e orar, que nem Com foi com o certeza, senhor, né? com certeza. Bispo, vamos passar pro próximo? Então, a gente falou do amor, vamos falar da alegria? Que tipo de alegria é essa? A chariz, né? Que em grego chama chariz. Independe da felicidade, já falei isso, independe da felicidade. Não é o estado de felicidade. I'm happy, né? Tem até a musiquinha, I'm happy. Tá todo mundo feliz. Por quê? Porque ganhou uma promoção no emprego. Porque passou na faculdade. Comprou a casa nova, comprou o tô carro feliz dos porque agora eu vou sonhos. casar. Mas toda essa manifestação da felicidade, ela pode se transformar depois em tristeza. Concorda comigo? Você passou na faculdade, mas de repente você não vai gostar da sua profissão lá na frente. Você casou, mas de repente você não... Poxa, casei com a pessoa errada. Você pode trazer tristeza. Mas a alegria do fruto do Espírito, ela independe de todas essas coisas. Alegria que você não pode explicar para ninguém.
Eu tenho uma experiência que eu participei de um culto. Nossa, que culto maravilhoso. Eu estou falando porque eu lembro desse fruto nesse dia, bem expresso na minha vida. E eu cheguei em casa, isso foi mais de 20 anos atrás, eu estava começando a minha fé. Eu cheguei em casa com um sorriso transbordante, não era normal aquele sorriso. E as pessoas notaram aquilo. Aquela alegria que não era porque eu estava desempregado. Olha, eu estava começando... Não era por circunstâncias, não, né? Eu estava desempregado, minha esposa tinha acabado de ganhar um bebê, que agora está com 19 anos. Só que eu estava com alegria que era diferente. E isso contagiou as pessoas. Então não depende do momento, da circunstância que você está vivendo, para você ter alegria do Espírito Santo. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então eu posso sair de manhã com o fruto do Espírito. Estou alegre. Mas por quê? Não, simplesmente porque o dia raiou. E aí, Bispo, eu acompanho algumas pessoas nas redes sociais, algumas youtubers, e tem uma que eu acompanhava, mas aí ficou muito fora do que eu acredito, parei de acompanhar. Deve fazer uns 2 anos que eu não acompanhava mais a vida dela, ela tá muito diferente. Aí esses dias eu falei, esse final de semana eu vou entrar para dar uma olhada. E daí eu tava vendo um relato dela. Ela tá completamente diferente, comprou o carro dos sonhos, comprou a casa dos sonhos, fez tour pela casa, essas coisas que os youtubers fazem, e mudou o cabelo, tá com o dente perfeito, tá muito bonita, emagreceu, disse que tá realizada. Aí eu fui ver lá um desabafo, entrei para ver. E ela contando sobre crises de depressão que ela vem enfrentando e de ansiedade. E isso só prova que sem Jesus, a circunstância, porque pode parecer perfeito para muita gente. Então, olha, ela conquistou o sucesso, ela conquistou o carro, ela conquistou a casa, o que mais que ela pode querer? Ela não está feliz. E alguém que talvez ainda não tenha conquistado, e eu acredito que com Jesus você pode sim conquistar tudo isso, mas não é essa situação que nos faz alegre, você pode ainda talvez não ter conquistado o carro, ainda não ter conquistado a casa, ainda está lutando para se realizar profissionalmente, mas você está alegre. Essa é a grande diferença, A alegria né? do Espírito, ela vai te mostrar, ela vai mostrar para você, olha, você não tem nada disso que o fulano tem. Vamos colocar aqui Bill Gates, o cara mais rico do mundo. Mas espera aí, Steve Jobs. Poxa, esses caras têm tudo. Posso falar assim, essa linguagem bem compreensível. Eles têm tudo. Mas para mim falta um pouquinho de dinheiro a mais. Mas espera aí. Mas você tem a alegria do Espírito que eles não têm. Talvez eles não tenham. Eu não sei a vida deles particular. O de Steve Jobs já morreu, mas o Bill Gates está vivo. Mas essa alegria não é o dinheiro que está te trazendo. Por exemplo, a moça que você falou, ela tem agora uma vida financeira boa. Só que está faltando alguma coisa, Que essa alegria ela não vai ter sem Jesus. Ela pode ter alguns momentos de felicidades, por causa do dinheiro que está trazendo a qualidade de vida financeiramente falando. E muitas vezes a gente, no nosso dia a dia, nós que somos meros mortais, que precisa dessa grana extra, poxa, se eu tivesse essa grana extra, eu resolveria alguma coisa. Mas independente da grana extra que você não tem, você está alegre, que você tem o Senhor na tua vida. Isso é a alegria do Espírito. Vamos falar da paz? Essa paz aí que excede todo entendimento, Bispo? Do hebraico shalom, né? A gente já conhece, né? A gente já conhece É uma das palavra palavras que talvez a gente mais use, né? Que mais usa, né? Mas é um consolo em meio às tribulações. João 14, 27, Jesus falou assim, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. E não dou como dá o mundo, né? O mundo tem uma paz, mas, por exemplo, existe um festival muito conhecido, que ele começou nos anos 80, que é justamente um festival que promove o rock, né? Acho que todo mundo já está sabendo o que eu estou falando, mas que o lema era esse, para promover a paz. Só que dentro desse festival você vai ver gente brigando, gente se debatendo. Eu já tive situações em festivais de rock, quando eu era jovem, que a gente brigava, e pregava muita paz. Né? Então o mundo prega uma paz que não existe dentro deles. E para fazer essa paz, muitas vezes fazem a guerra antes, para promover a paz. Só que essa paz do Espírito independe das situações, né? É um consolo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é consolador, ele vai trazer essa paz. O mundo vai estar em guerra, mas você vai estar em paz. Jesus, ele te deixou essa paz. O mundo está caindo
sobre a sua cabeça, a cabeça das pessoas que estão ao seu redor. Mas você está na paz. A paz que excede todo entendimento. As pessoas não conseguem, mas poxa, como é que o mundo está caindo aí, você está aí de boa, né? Você está aí, você não se move. Poxa, que situação, rapaz. Como é que você pode fazer isso? E às vezes a gente é até criticado por isso, né? Você não faz nada. Mas, parece poxa, um bobo, eu já ouvi isso. Parece um bobo. Tá feliz aí, tá em paz. Não, meu irmão, deixa Deus trabalhar. A gente usa jargões, né? Nosso linguajar nosso gospel, crentez, né? Nosso crentez. Deixa Deus trabalhar, irmão. Não, mas você não, como é que você não vai... poxa, como é que você tá assim? Deixa Deus trabalhar, meu irmão. E aí, você vai ver que no final de tudo, você teve razão. E as pessoas vão olhar para você, poxa, realmente, não adianta se desesperar. Essa paz que o mundo não conhece, o mundo não tem. Só Deus pode nos dar. E aí, vamos falar da longanimidade. Opa! Longanimidade, ele tem um nominho aqui grego que fala assim, ó, macrotomia. Macro, né? Grande. Macrotomia. Que é literalmente o fôlego grande, fôlego comprido. É quando a gente suporta algo que não era para suportar. A longanimidade, ela é o fruto do Espírito que vai fazer você suportar coisas que eram insuportáveis, que o ser humano comum não suportaria. Então essa é a tradução dessa palavrinha longanimidade. E aí, bispo, eu fico pensando que existem pessoas, e eu conheço cristãos, que se deparam com situações que... Outro dia uma pessoa estava me contando, eu pensei assim, eu falei... Meu Deus, essa pessoa é muito incrível, porque ela tá firme e ela passou... Às vezes são desastres que vêm seguidos, né? E a pessoa te conta, olha, faleceu não sei quem da família, ó, agora não sei quem perdeu o emprego. Agora... Parece que é desventuras em série, né? Que vem acontecendo problemas e mais problemas que podem ser inerentes ao mundo, mas a pessoa tá dentro daquele contexto e você fala como ela suportou isso só com Deus, né? Tem um relato recentemente agora, um pastor, ele foi fazer uma viagem missionária para o Nordeste e na volta morre ele, a filha e mais uma cantora da igreja. Meu Deus. Um acidente de carro. 5 pessoas, na verdade, estavam no carro e 3 morreram na hora. E a esposa não estava. Então eu fiquei imaginando a esposa. Como ela vai seguir, né? Ela perdeu o esposo e mais uma filha. E a igreja perdeu a cantora também, mas eu me foquei um pouco na esposa, né? Que perdeu o filho e perdeu o marido. Então, essa é essa macrotomia, né? Que é a longanimidade, é onde a pessoa ela vai exercer esse fruto. É onde o fruto do Espírito precisa estar nessa pessoa. Para ela poder suportar isso, Para poder suportar isso. Algo que não dava para suportar. Uma pessoa normal tinha que tomar calmante, tem que tomar... Imagina essas coisas que a gente assiste na televisão no dia a dia. A mãe que perdeu o filho. Às vezes na frente, a gente tem visto tanto isso, né? Sumiu, né? Toma um tiro na frente, como foi outra mãe que Não, aconteceu. mas ali o corpo tá ali, você vai lá e enterra. E aquelas que nem sabem, né? E aquelas mães, aqueles pais que o filho sumiu, não sabe onde está o corpo, não sabe o que aconteceu. Como embrumadinho. Muitas pessoas não têm nem o corpo dos seus mortos para enterrar. Tem um senhor lá que eu vejo nas reportagens, ele esperando o filho. Não, meu filho tem que sair daí. Todo dia ele vai naquele lugar para poder achar o filho. Então, essa pessoa comum que eu falo assim, que não tem esse fruto do Espírito, ela vai precisar de ser assistida, psicólogo, tomar um calmante. E essa pessoa aqui também, mesmo com o fruto do Espírito, ela também tem que ser assistida. Não significa que o cristão não precisa de ajuda, não é isso que a gente está falando, não é isso que eu estou né? falando. Mas ele tem algo extra para suportar a situação. Tem algo né? extra, entendeu? Então eu lembro quando eu perdi minha mãe, eu recebi a notícia que ela ia morrer, os médicos falaram, não tem mais condições, isso em 1997. E eu chorei o que tinha que chorar. E eu já estava começando a ir para a igreja. Então eu acredito que naquele momento eu tive... o Espírito de Deus me auxiliou. Eu tive o Consolador sobre a minha vida. Mesmo ainda não aceitando, não me relacionando com Cristo como hoje, eu creio que nesse momento eu tive a longanimidade de Deus sobre a minha vida. Porque depois eu que cuidei do corpo da minha mãe, eu que conduzi ela, e eu que justamente
era o filho que mais chorava. Quando só em lembrar de ela morrer, só em pensar dela morrer, eu já me ficava em desespero. E naquele momento não chorei mais. Eu conduzi todo o enterro, todo o procedimento. O ato social que tem o ato isso, social né? que existe, eu fiquei ali. E aquela paz existiu sobre mim. E não era normal, não era natural. Até porque a gente não foi feito para a morte, a gente não sabe lidar com ela mesmo, Exatamente. né? Quando a gente fala em longanimidade, a gente pode falar sobre isso, porque é algo que a gente não está preparado. E justamente, hoje eu observo que Deus estava ali. Que o fruto do Espírito estava sobre a minha vida. Bispo, vamos passar, tenho 6 minutos, queria falar de todas pelo menos rapidinho. Benignidade. Habilidade é para gentileza, o modo de tratar as pessoas, né? A amabilidade, gentileza, a maneira como o indivíduo que tem o fruto do Espírito trata as pessoas. Não vê um cristão que trata todo mundo mal, não é? Poxa, xinga, fala palavrão. Que cristão é esse, rapaz? Você é cristão meia boca. Tá no trabalho, chama outro de imprestável, fala que não sei o que, não serve pra nada. Tá errado então, sim, a viu? benignidade é a amabilidade, a maneira afetuosa do cristão que tem um fruto do Espírito tratar as pessoas. E um complemento dela é a bondade, né, Bispo? A bondade seria colocando em prática essa benignidade, né? Então, a bondade, ela vai ser... Tem uma palavrinha grega, agatosune, que é a ação, né? A ação da benignidade, é colocando em prática, né? A atitude daquilo que você já sente, né? Que você já vive, né? Vamos passar para... Não, primeiro fidelidade. 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 A pessoa é fiel, não é só... a gente ouve muito... Já pensa em marido e mulher, não, né? Mas é em tudo. Fidelidade, né? Na fé, em Deus, na sua palavra. Fidelidade nas ações. Eu sou fiel como pastor em prol das minhas ovelhas. Eu sou fiel não só na questão marital, né? Eu sou fiel ao meu patrão. Fiel em tudo, né? Fiel em tudo. Ao meu amigo, né? Ao amigo, né? Não troco um amigo pelo outro. Ah, mas meu amigo tem uma lancha. Vou ser amigo do amigo da lancha agora. Quem é fiel, quem tem esse fruto da fidelidade, o amigo não pode, nem se preocupa. Porque ele é fiel verdadeiramente. Então, essa fidelidade ela vai estar na vida do cristão. E isso reflete em como a gente é com Cristo, né? Porque não vai ser o primeiro vento, alguma coisa que deu errado, que você vai falar, também não quero mais esse Deus, né? Não, você é fiel até o fim, haja o que houver, né? Não importa a circunstância. Tá ali. Não é porque eu tô leproso e só tenho um amigo que é um caco de barro para me coçar, né? Que eu vou amaldiçoar esse Deus e morrer. Não. Eu vou ser fiel, porque depois ele vai me honrar. Ainda vou orar pelos amigos, né? Eu sei que o meu Redentor Jó vive. É sensacional. E em breve ele se manifestará. Bispo, mansidão. Mansidão eu falei, né? Tem a fé também, mas eu falei da mansidão, que é justamente isso, né? Moisés, ele manifestou esse dom. É a maneira que você também tem de receber aquilo que é de Deus. Jesus falou no primeiro sermão da montanha, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É justamente aquele que tem capacidade de absorver aquilo que é de Deus, de capacidade de receber aquilo que é de Deus de uma maneira em paz. Às vezes Deus ele quer provar uma pessoa. Por exemplo, Moisés, com certeza Deus estava provando a manifestação de Moisés. Deus provou Moisés em vários momentos. Nessa hora ele foi manso, ele agiu corretamente. Não retrucou, ele deixou Deus trabalhar. Então, o cristão ele vai passar determinados momentos na vida que Deus vai tratar com ele. Então, essa mansidão é para quem Deus está tratando. Essa mansidão é para quem Deus está permitindo algumas situações. Por exemplo, tem uma terra prometida para ele. Mas antes da terra prometida, tem uns inimigos para guerrear. Mas também vai faltar, muitas vezes vai faltar o que eles comerem. Mas vamos ver como é que eles vão agir. Então o povo não tinha mansidão ali, o povo começava a blasfemar contra Deus e queria apedrejar Moisés. Mas a mansidão, ela é um fruto do Espírito que vai aparecer na vida daqueles que Deus está tratando. E aí o domínio próprio, bispo? E o domínio próprio é justamente isso. Ele vai abranger todas as áreas. É o cara que é, entre aspas, garanhão. É a moça também que gosta de ficar. Mas agora ela está buscando a Deus. E agora? Ela vai ter o domínio próprio. Ela vai esperar no Senhor. Ele vai ter agora somente uma varoa.
Então, a lascívia já não faz parte da vida dele, não faz parte da vida dela, porque ela se domina, ela tem o fruto do domínio próprio, ela vai dominar essa lascívia, ela vai dominar essa ira. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, que é o pecado também da carne. Quer dizer, eu posso me irar, só que minha ira vai ser controlada pelo domínio próprio. Amém, bispo. Eu tenho que encerrar. Foi um prazer te receber aqui. Obrigada. Quem quiser entrar em contato, tem o telefone 0 operadora 11 9 6673 3626. Tem também o e-mail, tá passando aí para vocês, que é abelnetobispo@gmail.com, e o Face, que é Antônio Abel Neto, certo? Isso. Bispo, muito obrigada. Volte mais vezes, Muito obrigado também. Quero agradecer. Que Deus abençoe. Tá amém, bom? amém. Pode contar conosco. Obrigada você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Quero te lembrar que esse programa depois vai estar no nosso canal do YouTube. Você pode assistir e enviar para quem você quiser através das redes sociais para edificar vidas. Eu te espero aqui semana que vem e amanhã a gente se encontra no nosso programa ao vivo às 2 às 5 da tarde. Até lá, fica com Deus. Tchau, tchau.